Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Bom, eu espero que sim. Muito bom estar com você em mais um programa Opinião. Hoje, 27 de abril de 2022. Muito bom estar com você. Hoje, nada mais é do que o aniversário do programa Opinião. Segundo ano juntos, não é? Há 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, a gente abria aqui essa nova fase do programa Opinião, programa Opinião que já existia antes, não é, e tal. Já passaram por aqui feras que eu admiro muito, como, por exemplo, o Antero Paz de Barros, com quem eu aprendo até hoje. O Antero, com quem eu trabalhei lá na Rádio Capital, muito tempo também. Lorenberg trabalhou muito tempo aqui com o Antero também. Aqui, Haroldo Arruda, outro professor também, com quem eu aprendo até hoje. E hoje estamos aqui, Lorenberg e eu, né, nessa nova fase aqui, nesse comando do programa Opinião, há 2 anos. E é gratidão que a gente tem para falar para você, agradecer a você, telespectador, razão principal de estarmos aqui. E olha que a gente percorreu, rapaz, esse caminho aí, e foi difícil, foi tenso e também foi triste, porque foram 2 anos assim de pandemia, essa peste que assolou o mundo, que trouxe muita tristeza. E não foi diferente aqui conosco, trouxe tristeza também para a gente. Perdemos pessoas importantes aqui, ó, do nosso seio, do nosso convívio diário. Por exemplo, o nosso colega, o Odílio Martins, que era um dos técnicos aqui, né, da parte de áudio, que foi acometido pela Covid. Infelizmente, não resistiu e nós ficamos sem o Odílio. E no Grupo Gazeta, propriamente ao qual pertence a TV Pantanal, também tivemos perdas. Enfim, mas a gente continuou, porque é assim que manda a lei da vida, não é? A gente continuou percorrendo, persistente, resilientes, não é? Uma entrevista ao vivo por dia em 2 anos, estamos aqui. Mas graças a Deus, principalmente, também graças a você, telespectador, que é a razão pela qual estamos aqui, né? Trabalhamos, fazemos de tudo para sempre ter uma entrevista interessante no seu início para o meio da noite, todos os dias. E isso a gente conseguiu e tem conseguido e vamos conseguir, porque vale a pena quando a alma não é pequena, como diria o poeta, não é? Então, muito obrigado, é de gratidão que eu estou falando. E eu não posso abrir o programa se não fazer esse reconhecimento aqui, não é? Em forma de agradecimento a você, telespectador do programa Opinião. Também agradeço ao Grupo Gazeta de Comunicação, em especial a pessoa do João Dorileu Leal, que nos confiou essa missão aqui, não é? Que a gente está aqui seguindo. Obrigado ao Dorileu, obrigado ao Davi César, que é o nosso diretor de jornalismo, e toda a equipe. Como também agradecer somente ao Dorileu e ao Davi, se não agradecer a nossa equipe. Essa que aqui está, você não está vendo aí, mas aqui tem o Gercinho, que está na minha frente todos os dias, aqui está enjoado da minha cara já. Ele é o nosso cameraman que fica aqui, o nosso cinegrafista, né? O Gercinho tem 50 anos de Grupo Gazeta, e aqui está conosco aqui. A gente tem o presente da companhia dele todas as noites aqui também. E ali, do outro lado da parede que você não está vendo, tem toda uma equipe também. Dessa equipe que fizeram parte, nesses 2 anos aí, muitas pessoas, a maioria dessas pessoas continua integrando a equipe, outros desintegraram, então foram para outros rumos, né? Mas temos aqui muita gente importante conosco aqui. Eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo. Hoje eu estou sem ponto aqui, a Caroline não vai poder me auxiliar, mas olha, eu posso começar pela própria Caroline, que é nossa produtora, ela que realmente traz aqui, está aqui, sempre chega aqui mais cedo à tarde, vai atrás de todas as informações para produzir nossa pauta, entrevistas e tudo mais. Dando a produção, dando vida a essa produção aqui, Caroline Sabrina. O nome dela é Caroline Sabrina, sabia? Eu não sabia. Caroline Sabrina Chaves, é a nossa companheira aqui. Aí tem o Boca, que é o Alan, sim.
o nome dele, o Alan Fagner, ainda nome de cantor, né? Que é o Boca, é o diretor de imagens aqui. E aí eu vou lembrar o nome de todo mundo aí. Trocou agora o editor, passaram vários editores ali pela nossa edição também, né? E o Bafo estava até agora há pouco, parece que não está mais conosco, mas contribuiu bastante. E a Sheila está aqui agora no lugar do Bafo. Enfim, tem uma turma toda. Depois, quando lembrar o nome, Gerson, você me ajuda, né? E aqui na bancada tem o Lorenberg Alves, como eu disse no começo, né, Lorenberg? Eu fiz toda essa... lembrar desse pessoal todo aqui para a gente prosear sobre isso tudo que eu estou falando aqui. Que, na verdade, é gratidão, não é? Não tem outra palavra para dizer senão isso. Boa noite. Boa noite, Paulo. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo. E meu agradecimento, o Paulo já agradeceu, todos nós devemos muito, mas devemos muito ao nosso telespectador. Nós temos telespectador que está desde a primeira fase do programa Opinião. E o amigo deve lembrar quando o programa era à noite, às 9 horas da noite, né? Temos telespectador ainda dessa época. Quando nós passamos a ter o programa ao meio-dia, esse mesmo telespectador continuou conosco. E agora, nessa nova fase, juntamente com o Paulo fala que aprende comigo, mas é o contrário, viu, meu amigo? O Paulo é um jornalista de primeira ordem, de primeira grandeza, é um comunicador extraordinário, não tem como não aprender com um profissional desse tamanho. Aliás, eu aprendi muito. Eu trabalhei com muitos grandes profissionais e aprendi muita coisa. Aquilo que eu não aprendi, porque eu fui errado mesmo, eu não consegui decorar as lições que todos os dias me passavam e ainda continuam me passando. Portanto, amigos, todos nós somos muito gratos, mas muito gratos a cada uma das pessoas que estiveram conosco e que estão do outro lado da tela. Eu sempre digo, e é uma grande verdade, nós dizemos a todo instante aqui, o nosso telespectador é a razão maior do nosso programa. Foi ele esteve junto conosco em toda essa caminhada. E aí, amigos, todos nós renovamos o pedido para estar conosco por mais anos que virão. Verdade. E você falou um negócio que eu fiquei até pensando aqui, acho que eu vou trocar umas ideias com o Dorileu. Eu falei, Dorileu, por que a gente não volta a ter o programa meio-dia também, né? Não custa nada pedir, né? Eu sei que ele vai dizer um não, mas vamos tentar pelo menos. A gente tem que insistir, a gente tem que ir atrás dos nossos objetivos e sonhos, tem que tentar pelo menos, se não der, você vai de novo, vai tentando, até quando se esgotarem todas as possibilidades, vai que cola, não é? Seria interessante termos também uma edição do Opinião durante o dia aqui, como já houve no passado. Dado o recado então, né? Bom, olha só, você sabe que a gente ao longo da semana e dos dias e das semanas esteve aqui anunciando que hoje, no aniversário do programa Opinião, a gente entrevistaria o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. A gente anunciou, a gente disse que entrevistaria e a gente vai entrevistar, porque ele está chegando já, não é? Houve um combinado entre nós que ele estaria aqui um pouquinho depois do início do programa e já temos aqui a informação, que a Caroline me passou aqui inclusive. Eu falei com ele agora há uns 20 minutos atrás, não, há meia hora atrás. E ele disse que realmente que chegaria nesse tempo um pouco mais além do início do programa. E a Caroline está me dizendo aqui que ele acabou de anunciar, de avisar que está já chegando aqui na sede da TV Pantanal. Então já vamos prosear aqui com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, que aliás esteve com a gente aqui no primeiro programa de estreia desta fase do Opinião. O governador esteve aqui, trouxe sorte, né? Trouxe sorte, porque a gente trouxe 2 anos aqui. E Lorenberg, 2 anos com pandemia, meu caro. É verdade. E com o entrevistado sempre ao vivo aqui, né? E nós nunca repetimos
aquele programa anterior, né? É. O programa anterior nunca foi repetido. O programa nunca amigos. foi repetido. É esse que é o detalhe maior de todos nós. Sempre nós tivemos um novo programa e sempre ao vivo. Nós repetimos entrevistados, isso é verdadeiro. Mas o programa posterior sempre era e foi diferente do anterior. Sempre foi inédito. É verdade, a gente não tem como deixar de, não tem como não repetir entrevistado, né? Até porque os assuntos se repetem, não é? Os assuntos e se renovam também. E aí os personagens, os players, os personagens são os mesmos. E aí sempre tem vertentes novas, tem assuntos novos. E aí por isso que, mas assim, isso que o Lorenberg falou, a gente nunca repetiu um programa. E gravamos poucos. A gente gravou poucos programas nesses 2 anos, por conta de feriados, tipo Natal, ou Réveillon, coisa assim. Agora há pouco a gente também gravou um outro aí por conta da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, coisa assim, quarta-feira, não sei. Então, importante que nosso compromisso é com você e sempre com as informações fresquinhas, atuais, bem do jeito que você precisa saber. Então, daí a dizer, o caríssimo Mauro Mendes está chegando aí, daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre a gestão propriamente do governo, do Estado. Mauro Mendes, que está no seu último ano do governo e também pode ser que venha a disputar a reeleição. Eu diria até que vai disputar a reeleição, na minha opinião. E vamos falar disso também. E se você se quiser, tem alguma pergunta aí, pode preparar aí. A gente vai correr bastante para que, apesar desse atraso aí, não é, de não estarmos começando logo assim que se inicia o programa, a gente vai fazer com que você seja atendido aqui, não é? O programa começa agora e vai até às 8h30 da noite. Esse negócio que eu falei aqui, o Lorenberg também acha, né? Eu falo que você também acha porque você já opinou nesse sentido, que acha que dificilmente Mauro não será candidato. Eu também sou da mesma opinião. Ele será candidato, sim. Mas pouquíssimo provável que não virá a candidatura à reeleição. Ou seja, nós teremos uma recandidatura do governador Mauro Mendes, até porque, convenhamos, Paulo, ele equilibrou as contas públicas, ele deu um oxigênio a mais à própria administração pública, e isso é vantajoso para o próprio Estado, para o próprio governo. Então, e tem essas complicações agora de saber para onde que vai, como vai, não é? Porque tem os apoiadores, com quem vai, tem todo a construção da chapa não é coisa fácil, porque, veja, existem muitas pessoas que gostariam mesmo de compor a chapa com o governador do Estado. Tem muitas pessoas. Nós já vimos ao longo do final do ano passado, por volta de meados do ano passado até hoje, nós já vimos muitas pretensões, muitos nomes aparecendo para compor como candidato a vice, como candidato ao Senado. Então, a construção da chapa vem sendo feita a cada dia. Pois bem, olha só, vamos para o intervalo comercial. Vou chamar o intervalo agora, que aí o Mauro Mendes já vai sentar aqui, que ele já chegou ali. E assim que a gente voltar do intervalo, a gente começa a nossa entrevista com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. É um instante só. Cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, programa de aniversário, 2 anos, hoje completando 2 anos do Opinião ao vivo. O Mauro Mendes já está aqui, como eu falei, né, no intervalo, já está aqui devidamente a postos. E vamos começar aqui. Caroline, o que eu faço aqui, minha cara? Tem um negócio para ler aqui, não sei se eu leio agora, depois eu leio, tá? Sem GD, né? Obrigado aí. O governador, muito bom recebê-lo aqui, obrigado por ter vindo, viu? Satisfação muito grande tê-lo aqui, sabe por quê? O senhor esteve aqui na estreia do programa, não é? E eu sou o coelho que dá sorte, mas quem deu sorte ao programa foi o Mauro Mendes, que a gente está aqui há 2 anos, a gente atravessou, rapaz, está comentando com o Lorenberg aqui, uma pandemia. Todo dia tinha
uma importante entrevista, um importante entrevistado sentadinho aí onde o senhor está. Eu agradeço pelo fato de o senhor ter aceito o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Prazer estar com vocês aqui, completando 2 anos, né, de programa Opinião. Prazer estar com todos vocês que nos acompanham nesse momento. E 2 anos atrás, fazendo hoje 2 anos, né, Paulo, eu tive a honra já então como governador do estado de Mato Grosso de estar aqui com você, abrindo o teu programa, e fico feliz de estar voltando aqui também 2 anos depois, comemorando aí 2 anos a sua atividade profissional e praticamente 3 anos e 4 meses já completos, né, que nós estamos na condição de governador do estado de Mato Grosso. Inclusive, o Boca, acho que a gente tem inclusive registro deste primeiro programa aí. Põe aí, por favor, só um trechozinho para a gente relembrar a vinda do Mauro Mendes na estreia do Opinião. Olha lá. Tem áudio aí? Pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião. Programa Opinião, programa que você já conhece de um bom tempo, que havia dado uma trégua e que agora, com muito orgulho e honra, a gente o retoma aqui no canal 22, que vai ao ar sempre, não é? Das 7h30 às 8h30, de segunda a sexta-feira. Satisfação em poder estar com você. Eu sou o Paulo Coelho e satisfação e honra também que terei a partir de hoje aqui ao meu lado ele que se identifica perfeitamente com Opinião, porque participou já das fases anteriores, professor Lorenberg Alves. Boa noite, satisfação e honra tê-lo aqui conosco no Opinião. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectador. Convidando o telespectador a chamar o amigo que também participava do nosso programa na primeira fase. Aliás, o governador esteve na primeira fase, Paulo, quando era prefeito de Cuiabá, 6 vezes. E na segunda vez, o governador também fez parte do nosso programa 4 vezes. E agora nós estamos retomando o programa Opinião exatamente com o governador, que é uma honra, é uma alegria tê-lo aqui no nosso bate-papo. Verdade, ele já foi prefeito de Cuiabá, né, e está aí há quase 500 dias à frente do comando do governo de Mato Grosso. Aliás, 481 dias, para ser mais exato, que eu fiz a conta, não sou bobo nem nada. Estamos no ano bissexto, 481 dias, daqui a pouco 500 dias. E o que foi, afinal, que o senhor fez? É muita coisa, imagino, ou não, o que foi feito e o que não foi feito. A gente vai conversar sobre isso aqui. Primeiramente, quero pegar aqui boa noite, governador, satisfação em tê-lo aqui na reestreia do Opinião. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento pelo programa Opinião, canal 22. É um prazer estar aqui com todos vocês. Certamente, todos nós, né, mato-grossenses, num momento diferente da história da humanidade. Beleza, tá aí um flashback, primeiro programa do Opinião. Programa Opinião lá em 27 de abril de 2020. O Mauro Mendes, você viu aí, o Mauro Mendes estava com menos cabelos brancos, né? Agora deu uma branca. Você está pintando Paulo, cabelo mas branco? Eu estou só com menos cabelo, com mais cabelo branco. Você está com menos cabelo. Eu estou com menos. Eu ia falar isso, não esperou molhar o bico. Eu ia falar que eu estou mais careca, estou ficando menos cabelo. Você tá... E a barba. Pelo menos cabelo em todo lugar ainda, rapaz. Pelo menos cabelos, graças a Deus. Você vê que ser governador do estado embranquece o cabelo. E o Lorenberg tem uma barba mais branca, né? Cada vez mais Papai Noel, nosso querido Lorenberg. Na verdade, Paulo, não tem nada a ver com cargo, só tem a ver com o negócio, com os anos mesmo que vão chegando. Já fiz 58 anos, né? E o tempo realmente ele nos traz muitas alegrias, nos traz muitas boas realizações e lembranças, mas ele também nos traz as mudanças, né, que o tempo traz. E o importante é viver cada fase da sua vida, viver com intensidade, aproveitar o lado bom que a vida traz a todos nós, independente do que você seja, do que você faça e até mesmo da fase que você se encontra. Ô, governador, então a primeira pergunta é o seguinte, jornalisticamente falando, né? Eu disse aqui que atravessamos uma pandemia terrível, triste, tivemos perdas irreparáveis. Aqui mesmo, nossa equipe, tivemos uma grande perda de um colega e outras milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas por aí afora. Queria que você fizesse um balanço, porque o senhor considera que a pandemia já acabou?
ou o senhor acha que ainda não podemos ainda comemorar? Eu fico feliz quando eu leio aqui as informações que caindo, ocupação em leitos de UTI e tudo mais. Às vezes eu fico mais feliz quando eu não vejo nada, nenhuma morte nas últimas 24 horas, mas qual que é a sua avaliação? E aos olhos, uma análise bem honesta aqui mesmo, olhando para o telespectador ali. O governo fez tudo que podia em termos de abertura de hospitais, de leitos, enfim. Eu queria que o senhor falasse com a nossa população acerca desse tema. Paulo, não dá para dizer efetivamente, né, que a pandemia acabou. Claro que quando a gente fala sobre pandemia, né, o conceito adequado e correto de pandemia é um surto viral, um surto que acontece, que lastra-se de forma descontrolada, né, pela ciência, até mesmo pelos meios disponíveis para esse controle, e aquilo começa a ganhar dimensões e proporções maiores e foge ao controle, por isso que chama pandemia. Nós estamos com esse vírus muito sob controle no Brasil, ele não desapareceu, continua circulando por aí, está comprovado, recomprovado e mais do que comprovado, só não enxerga quem não quer enxergar, que foi a vacina que trouxe esse alívio e produziu esse momento que nós estamos vivendo de muita tranquilidade, mas o vírus continua por aí. E como qualquer vírus, né, tem pessoas que em determinada situação, mesmo vacinada, elas vão pegar. Né? Tem gente que acha, mas essa vacina não vale nada, eu peguei. Gente, pelo amor de Deus, vamos entender. Né? E a vacina, ela cria a imunidade, ela não cria a impossibilidade de você pegar o vírus. Mas, se você está vacinado, se você tem anticorpos, você consegue passar por esse surto viral, né, de uma maneira que não produza, né, efeitos mais graves ou muito menos uma internação e até mesmo uma morte, como acontecia aí frequentemente. Então, sob esse ponto de vista, nós não temos mais uma pandemia, porque é um vírus, como tantos e tantos outros vírus que tem por aí circulando no mundo inteiro, no Brasil inteiro, e isso não está provocando, né, um distúrbio muito grande na saúde pública e na vida das pessoas. Porém, é preocupante, porque é um vírus que tem grande capacidade de transmissão, é um vírus que tem grande, como qualquer vírus, grande capacidade de mutação. E um dia desse eu estava ouvindo uma explicação de um cientista, achei muito interessante, Paulo, porque ele falava o seguinte, olha, o vírus, embora ele não tenha cérebro, mas ele, né, como um ser vivo que é também, né, ele muta, ele vai mudando a sua cadeia de DNA e ele vai, sabiamente dessas mutações, encontrando até uma forma menos, né, agressiva, porque ele se hospeda do corpo humano. Se ele mata o hospedeiro, o vírus vai desaparecendo. Então, as mutações do vírus, e tem muitas delas acontecendo por aí, e muitas delas são mais amenas, um pouco mais tranquilas. Então, sob esse ponto de vista, nós temos tranquilidade de que até o presente momento, né, as coisas estão sob controle aqui no Brasil, principalmente. O governo, Paulo, nós fizemos sim, eu tenho muita tranquilidade em dizer isso, né, apesar de todo o nosso esforço, né, até do governo federal, em alguns momentos, dos municípios que foram muito parceiros, de muita gente, dos profissionais, nós fizemos sim tudo que nós podíamos. Fizemos até além do que era a nossa obrigação. O governo do estado abriu, por exemplo, aqui em Cuiabá, o centro de triagem ali, de tratamento, prevenção, Covid na Arena Pantanal, que não era obrigação do governo dos municípios, né? Dos municípios, Cuiabá, Várzea Grande, mas para ajudar, que era o maior conglomerado urbano. Compramos remédio, mandamos para os municípios, compramos medicamentos, mandamos para o município, mandamos recurso extra para os municípios, abrimos 605 UTIs, foi o maior número de UTIs abertas no estado de Mato Grosso. Então, compramos, né, na China, compramos em qualquer lugar, né, aos preços que vigoravam na época, mas sempre tentando comprar de maneira clara, aberta, transparente, para atender a nossa população e cuidar bem do dinheiro público, mas salvar vidas em primeiro lugar. Então eu tenho assim muita tranquilidade, porque nós abrimos hospitais, abrimos leitos, fiz diferente do que muitos governadores fizeram, porque eu lembro no início da pandemia, Paulo, que alguns, aí na política, como em qualquer lugar, né, as pessoas gostam de dar palpite, dar opinião. E algumas são até bem-vindas, são importantes, mas as pessoas às vezes elas não conhecem com mais profundidade o assunto e alguns acham que conhecem.
E aí eu ouvi alguns falar assim para mim, governador, por que o senhor não faz igual o Dória, lá em São Paulo, abre um hospital de campanha lá naquela arena Pantanal, que não serve para nada. Cara, no começo aí da pandemia, ali por março, abril de 2020, falei, cara, abrir um hospital de campanha. Depois ter que desativar depois. Desativar tudo. Falei, cara, esse trem não me parece muito sensato. Mas a pandemia começando, eu não sabia onde aquele trem ia parar, né? Eu ficava assim, receoso de não tomar algumas providências e depois o negócio piorar muito e a gente não ter tomado as providências corretas. E eu peguei até meu ajudante de ordem e falei para ele assim, ó, dá uma ligada lá em São Paulo, descobre lá o ajudante de ordem do governador Dória e descobre quem são as empresas que estão fazendo esses hospitais de campanha lá em São Paulo. E eles descobriram, mandei pegar um orçamento. Quando eu vi o orçamento, eu quase caí de costa. Falei, caramba, cara, caro demais, quase 18 milhões de reais para um aluguel de um hospital de campanha para 4 meses. Falei, cara, muito caro. Aí eu fui lá no Metropolitano, na Várzea Grande, vi lá o hospital, estava em reforma, né, vi a estrutura, vi um espaço que tinha lá no fundo, que era um estacionamento. Conversei com algumas empresas e fizemos lá uma ampliação do Metropolitano. Em tempo recorde, em 60 dias, nós construímos lá 210 leitos, 180 leitos de enfermaria, mais 30 leitos, né, de UTI. E construímos ali o maior hospital de Mato Grosso, que é um hospital hoje de 278 leitos, né, para atender exclusivamente Covid. E está lá até hoje. E vai ficar lá por muitos anos, por muitas décadas, atendendo a população, né, em outras especialidades, em outros tipos de atendimento, como já está acontecendo. Então, o governo fez isso, nós, né, abrimos o Hospital Santa Casa, que era da Prefeitura de Cuiabá, fechou, a Prefeitura deixou fechar, o governo foi lá, reabriu, graças a Deus fizemos isso em 2019, que a Santa Casa também usou. Abrimos UTI em parceria com muitas prefeituras, né, muita gente também trabalhou pelo interior para ajudar. O governo ajudou a pagar a conta, assim como o governo federal também ajudou a pagar a conta. E os municípios abriram. Então foi um esforço grande. Apesar de tudo isso, perdemos muitas vidas e cada uma delas tem muita importância. Lorenberg. Governador, antes de mais nada, nossa alegria, mas alegria mesmo de contar com a presença do senhor aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito. Eu quero pegar carona, já que o senhor está fazendo um balanço das ações do governo estadual no combate à pandemia, eu gostaria de provocar o senhor um pouco mais, para o senhor fazer um balanço muito rapidamente, se é possível, um balanço de o que foi feito pelo governo para trazer o equilíbrio às contas públicas. Olha, Lorenberg, professor, esse talvez foi o grande desafio que nós enfrentamos logo no início do nosso mandato. Quando nós resolvemos a ser candidato ao governo do estado de Mato Grosso, eu já tinha, assim, alguma noção, uma razoável noção do tamanho do problema e do tamanho do desafio. Ganhamos a eleição, né, ali na transição, né, aquela situação ali do governo que está terminando, você tem um pouco de dificuldade, recebe uma informação, outra, nós começamos a aprofundar e eu, logo no início, eu escolhi o Rogério Galo, que era o secretário de Fazenda do governador anterior, mas que tinha sido meu procurador-geral quando eu fui prefeito de Cuiabá, um funcionário público de carreira, extremamente competente. Né, convidei ele, foi o primeiro secretário que eu defini, né, para a minha equipe, convidei ele para continuar como secretário da Fazenda, até brinquei com ele, falei, você ajudou a deixar esse estado de caos que está aí, você vai ter a oportunidade de ajudar a consertar isso, a arrumar a casa. Ele brincou, riu, falou, não, vamos embora para o desafio, e começamos a trabalhar silenciosamente, né, para construir uma série de medidas para reorganizar as finanças do Estado. O Estado de Mato Grosso estava quebrado e caminhando para um caos. Um Estado que chegou a ter viaturas paradas no meio da rua porque não pagava aluguel, porque faltava combustível, porque não repassava dinheiro na saúde, atrasou fornecedores 8, 9 meses. Teve um município que o repasse obrigatório do governo do Estado para os municípios chegou a atrasar 11 meses. Então isso era um Estado realmente de extrema dificuldade, de um Estado que pode-se dizer, no popular, quebrado. E nós começamos a fazer uma série de medidas e atacamos nas duas frentes que deveria ser atacada. Primeiro, para controlar a despesa, para reduzir despesa. Nós tínhamos 24 secretarias, professor Lemberg, reduzimos para 16. Nós tínhamos
secretarias, vou dar um exemplo, a Secretaria de Educação tinha mais de 1.000 pessoas, cargos comissionados, pessoas trabalhando na Secretaria de Educação. Vai lá hoje, tem pouco mais de 600. Na Cinfra tinha quase 1.000, vai lá hoje, tem em torno de 500. Então nós cortamos muito dentro do governo, começamos a renegociar contratos. Vou dar um exemplo que eu já dei muitas vezes para as pessoas entenderem bem, isso aconteceu ao longo do nosso mandato. Essa viatura da Polícia Militar que circula pela rua, o contrato de aluguel lá de 2018, 2019, quando nós viramos governador, uma viatura, uma caminhonete dessa equipada, com sirene, camburão, o aluguel, manutenção por conta da empresa, custava R$ 6.800. Agora, o ano passado, nós fizemos uma nova licitação, já com esse novo governo, pagando em dia, pagando certinho o fornecedor, nós contratamos por R$ 3.600. Praticamente quase que a metade do preço. Só que são quase 1.000 viaturas que nós alugamos. Olha quanto que não dá de economia por mês. E aí, professor, posso citar aqui inúmeros exemplos, contratos de internet, contrato de ar-condicionado, compras no dia a dia. As primeiras licitações do governo do estado de Mato Grosso, lá em 2019, elas davam deserta, ninguém aparecia. E quem quer vender para quem é mal pagador? Ninguém quer vender para quem é mal pagador. Então, nós construímos ações para melhorar no campo da despesa, para cortar gasto dentro do governo, e trabalhamos na outra linha para melhorar as receitas do governo. Nós cortamos privilégios fiscais, nós cortamos alguns mecanismos que existiam que permitia a evasão de recurso dentro do governo. Nós atuamos fortemente para melhorar a arrecadação do governo, e essas duas estratégias, cortar a despesa e melhorar a arrecadação, trouxe o equilíbrio fiscal, que nada mais é do que fazer com que você gaste menos do que você arrecada, podendo pagar suas contas, pagar o atrasado e fazer investimentos. E exatamente isso está acontecendo em Mato Grosso, e nós estamos vivendo agora o maior investimento da história de Mato Grosso. Está em dia a prestação o pagamento aí dos prestadores de serviços? Olha, Paulo... Tem nada atrasado? Paulo, eu diria para você que deve estar 98% em dia. Se tiver alguém atrasado, é porque o cara tem problema de certidão. Tem empresa que não tem a certidão, não pode pagar, está na lei brasileira. Houve um tempo aí, no passado aí... Então, assim, nós temos hoje, eu só recebo elogio todos os dias. Empreiteiro que ficava 60 dias para receber, ele fala, não vou mais nem na Cinfra. Eu entrego a medição lá pelo dia 2, 3, do trabalho que eu fiz no mês anterior, lá para o dia 10, dia 15, no máximo dia 20, o dinheiro está na minha conta. Então, assim, isso virou uma realidade dentro do estado de Mato Grosso. Ainda tem alguns problemas na saúde, porque o processo burocrático de aferição, de controle e avaliação, ele é muito grande. Eu estou brigando muito dentro do governo, pedi a Controladoria do Estado para ajudar, estou apertando a Secretaria para mudar os processos, e ali às vezes demora ali 30, 60 dias para pagar alguns fornecedores. Mas na maioria dos fornecedores entregou a nota, 10, 15 dias depois o dinheiro está na conta, ninguém tem que vir pedir bênção, não tem que vir pedir favor, é uma obrigação do Estado. Com isso, nós estamos comprando muito melhor, porque tem um velho e conhecido ditado que fala, quem paga bem, ele compra bem. Compra mais barato, porque todo mundo quer vender para bom pagador, e hoje está acontecendo em todo Mato Grosso, graças a Deus. Um dos problemas que a gente de fora enxergava, aí é mais interpretação e análise daqueles que são os propriamente analistas do contexto político principalmente. Um dos principais problemas da gestão Mauro Mendes, especialmente no começo, foi em relação à relação do governo com os servidores públicos, que sempre foi numa choradeira, e aí eu acho que muita parte dessa choradeira era justa, não é? Porque reivindicando salários, reajustes. E aí por que você acha que é justa, Paulo? O senhor explica por que você acha que é justa. Justa porque se você tinha uma política já de muitos anos que não se recebia... Quanto que é o salário de um servidor no Estado comparado? Porque falar que é justo o cara querer ganhar mais, você tem que ter um parâmetro. Eu acho que, por exemplo, professor eu acho que tem que ganhar sempre mais. E aí eu não estou entrando no mérito... Quanto? Nós temos o segundo melhor salário no Brasil. Mas tudo bem, aí eu não quero entrar no mérito se aqui nós temos que entrar no mérito, essa conversa é boa. Deixa eu só explicar para o senhor aonde que eu quero chegar. Eu acho que o professor tem que ser sempre valorizado. E aí eu não estou dizendo, o senhor Mauro Mendes, que está sendo
Eu sempre tive essa informação que Mato Grosso é o segundo melhor salário do Brasil. paga. E somos a 22ª pior educação do Brasil. Mas assim, eu sei... Você quer que eu seja o primeiro e a 22ª, que seja o primeiro disparado? Não estou perguntando. E a 22ª pior educação do Brasil? Você acha que isso está certo, Paulo? Não, eu acho que não está certo, não. Eu acho que o governo está no caminho certo de ser o segundo, poderia ser o primeiro, vai ser o primeiro um dia, eu acho. Tem problema de ser o primeiro, mas nós temos que sair desse 22º e tem que estar pelo menos até a 5ª melhor educação do Brasil. Vou completar a minha pergunta, então, e que na verdade é uma pergunta que eu vou virar entrevistador, Paulo, daqui a pouco. É uma pergunta de contexto. Governador, o senhor acha que essa relação com o servidor público sempre foi explosiva, barulhenta, pelo menos? Não. Deixa eu só terminar a pergunta, que aí o senhor fica à vontade para responder. Barulhenta no sentido de que o próprio segmento sempre questionava, parecia aquele saco sem fundo, sabe? Nada estava suficiente. Eu estou abordando isso justamente para lhe permitir que o senhor argumente a respeito dessa relação. Eu falo porque a gente aqui repercute, reverbera as reclamações quando chegam e tudo mais, que é esse descontentamento. Só que eu também sei desse posicionamento aí, que o salário do professor é o segundo melhor. Eu sei que o governo agora deu um pulo aí nessa questão da RGA, antecipou inclusive, está atento, está atendendo às pautas lá. Eu gostaria de colocar isso aqui para o senhor se colocar acerca desse assunto na relação com o servidor público. Se eu acho que isso foi resolvido, está tudo de boa hoje ou ainda não... Pode melhorar um pouco mais? Paulo, vamos lá. Primeiro assim, nós vamos falar, você falou que no começo você achou, por isso que eu comecei a fazer uma brincadeira contigo, Você não esperou molhar o bico, aí eu queria só colocar isso aqui para o senhor. Comecei a te entrevistar e te fazer inquisição aqui. Eu vou ser governador também agora. Porque assim, Paulo, olha só, lá no início de 2019, nós estávamos com o salário atrasado. O 13º de 2018 não tinha sido pago para grande parte dos servidores. Nós devíamos para Deus e todo mundo. Nós tínhamos quase 400 obras paralisadas no Estado. O Estado era inadimplente com tudo. E eu vou dar aumento de salário. Pagando salário atrasado. Você faria isso? Você faria, Lorenberg? Não. Você que está me ouvindo, é certo fazer isso? Olha só, pagando salário atrasado, né? Devendo para Deus e todo mundo, obra parada, estrada emburacada, saúde estava um caos. E eu vou aumentar a despesa, não tendo dinheiro para pagar aquilo que já era despesa contratada. Não tem lógica, né, Paulo? Então, eu fiz o que era o óbvio, gente, pelo amor de Deus. Era o óbvio, se eu não tivesse feito aquilo, o Mato Grosso estava quebrado até hoje. Só que eu não fiz só isso com o servidor, não. Eu falei, olha, nós temos que consertar Mato Grosso. Nós temos que botar ordem na casa. E para botar ordem na casa, Paulo, tem que fazer o que é certo. Tem que ter coragem, tem que saber o que fazer, tem que rezar para que Deus te ilumine para tomar as decisões corretas, né? E tomar decisão. E não pode ser bonzinho, não. Isso é igual olhar para o teu filho. Teu filho, quantas vezes, Paulo, se perneou, se jogou no chão e chorava e queria isso, queria aquilo. O que você fazia? Não, filhinho, vou dar tudo que você está querendo. É assim que você educou seus filhos? Foi assim, Lorenberg? Não. Não é assim que a gente faz as coisas corretas, meus amigos. É fazer aquilo que vai produzir o melhor resultado, né? Nós enfrentamos, né, essa questão com alguns servidores, nós enfrentamos o comércio, nós cortamos incentivo fiscal. Tinha empresário que chegava lá, governador, vai quebrar todo mundo, o senhor está mexendo no programa de incentivo fiscal, vai desindustrializar Mato Grosso. Eu falo, pode parar, viu? Essa conversinha que vocês estão vindo comigo não pode funcionar com qualquer um, menos comigo. Eu sou empresário, conheço esse negócio, tanto quanto vocês, e sei que tem muita gente conversando fiado aqui. E não adianta vir com conversa fiada comigo, né? Tem argumento? Faz o seguinte, um dia eu falei até com um amigo meu, falei assim, eu vou quebrar. Falei, então faz o seguinte, traz o seu balanço, põe aqui na minha frente da tua empresa, né? Essa mudança que nós estamos fazendo nos impostos aqui, se isso diminuir o seu lucro ou te quebrar, eu vou zerar o imposto, agora senão eu vou dobrar. Governador, não precisa de apelar também. Eu falei, não, você não está falando a verdade? Se você está falando a verdade, aceita o meu desafio. Não, tá bom, deixa quieto. Foi, porque ele estava blefando comigo. E eu não caía de blefe, né, Paulo? E aí enfrentei, né, empresário, enfrentei tudo que precisava enfrentar no começo. Por isso que hoje Mato Grosso
é nota A no Tesouro, por isso que Mato Grosso hoje tem um investimento de 15%, por isso que Mato Grosso é o maior investimento do Brasil, Paulo. Por isso que Mato Grosso hoje constrói hospitais, por isso que Mato Grosso hoje paga em dia seus servidores, seus fornecedores, está construindo escola, está reformando escola, está construindo presídio, está fazendo investimento junto às prefeituras, são 6 grandes hospitais. Não tem ninguém no Brasil fazendo isso, Paulo. Ninguém. Nenhum estado brasileiro está construindo hoje 6 grandes hospitais. Nós dobramos, até agora, professor, nós dobramos o número de leitos do estado de Mato Grosso que nós tínhamos no início de 2019 e no início de 2022. Nos próximos 3 anos, vamos dobrar de novo. Com o Júlio Miller, com o Hospital Central e com os 4 regionais. Desses, 3 já estão em obra e 3 estão terminando a licitação e devem entrar em obra aí, né, nas próximas semanas, nos próximos meses, terminando a licitação, já está na fase final. Por quê, Paulo? Porque eu tive coragem, nós tivemos a coragem. Tem que agradecer a Assembleia Legislativa, né, uma boa parte dos deputados que acreditaram. Alguns até falaram para mim, governador, estou entendendo muito essas leis que você está fazendo. Não, mas né, o senhor está entrando aí, vamos dar um voto de confiança para o senhor. Graças a Deus eles acreditaram. E está aí hoje um excelente resultado. Mato Grosso virou hoje a princesinha dos estados brasileiros. Nós somos elogiados lá no Tesouro, o Banco Mundial nos elogia, elogiando o estado de Mato Grosso. Não só pelo que o governo fez. Eu não fiz sozinho não, Paulo. Isso é conceituar, né? Quando o trabalho de muita gente, né? É muita gente que trabalha, que paga impostos, é trabalhador, é empresário, é produtor rural. Todo mundo tem mérito nisso. Agora, o nosso mérito foi ter coragem de fazer o que é certo, aguentar as pancadas no início, mas o resultado está aí hoje, né? E só não vê quem não quiser enxergar. É conceituar, né? Que o Mato Grosso saiu do B e foi para o A. Nós éramos C, Paulo. Era um C. Nota C. Além de Mato Grosso, tem mais um só. Parece... 3 estados só que são nota A. Nota A. Dos 27 estados brasileiros. Que isso, hein? Fraco não. O Opinião vai para o intervalo comercial e a gente volta falando mais de gestão com o Mauro Mendes aqui. O governador está, tem política para falar também aqui, tem um monte de coisa. Vamos ver se dá tempo, vamos correr aqui, tá? A gente volta já já, um instante só. Bem, estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, aniversário de 2 anos. Hoje, 27, a gente está completando aqui 2 anos do programa Opinião. O Mauro Mendes, governador, está conosco aqui, não é? Mauro Mendes, governador, eu poderia chamar Mauro Mendes pré-candidato à reeleição. Eu não sei se eu falo isso ou não falo, porque o homem não se decide. Paulo, nós vivemos na democracia. Democracia, respeitosamente, você pode falar o que quiser. Se falar bobagem, como diz outro, o outro pode te processar, mas respeitosamente, e falar que é governador é respeitoso, falar que é pré-candidato também não é problema. Mas, governador, sabe esse negócio, rapaz? Assim, o senhor, outro dia estava conversando aqui, ao vivo eu falei isso aqui, e vou repetir na sua frente, porque eu falo as coisas na cara mesmo. Eu falei assim, rapaz, o Mauro Mendes, cara, depois que eu vi lá em 2016, ele chegar aos 47 do segundo tempo, todo mundo esperando pela reeleição. 2016, não lembro. 16. Esperar pela... Não, diga ao povo que eu vou candidatar à reeleição. Aí, não, desistiu. Depois daquilo lá, eu não duvido mais nada. Mas o contexto agora é diferente, governador. Eu vejo que o senhor já está articulando aí, pré-candidatura e tal. Hoje soltou uma... O senhor nem percebeu essa gafezinha que o senhor deu hoje. O senhor falou assim, não, o hospital aqui, o universitário, né? Nós vamos inaugurar em 2023. 24. Nós vamos inaugurar em 2024. Quer dizer, ele já está se... Não, nós vamos... Nós não é eu, é nós. Não, mas aí o senhor nós falou... Nós é a sociedade, o senhor falou todos assim, que lá estarão. Nós e tal. E alguém perguntou, o senhor vai estar com o governador lá? Eu falei, não, eu vou estar com o governador, seja eu ou seja um outro qualquer. Não, agora falando muito sério, o que há de... O que o senhor pode dizer sobre essa questão da pré-candidatura aí, considerando inclusive que o presidente da República esteve recentemente aqui, parece que estão bem próximos, o senhor se for candidato à reeleição, não optaria pelo lado do presidente, enfim, queria que o senhor falasse bem francamente sobre essa situação toda da pré-candidatura à reeleição, ou não. Paulo, primeiro eu tenho assim procurado, eu sempre procurei, não é de agora essa conversa, né, quando eu fui prefeito, eu não falava de eleição antes do ano eleitoral. O pessoal sempre perguntava, e aí, o senhor vai ser candidato? Gente, deixa a eleição para o ano de eleição. Eu nunca gostei
de ficar com essa conversinha de eleição, porque eu, como cidadão, eu ficava muito pé da vida quando eu via os políticos só pensando em eleição, em reeleição. Tem político que mal assume o mandato, né, que lhe foi dado pelas urnas e pela população, e ele já começa a trabalhar a próxima reeleição dele. Pô, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, tem que entregar resultado. E eu procuro entregar resultado. E temos, graças a Deus, entregado bons resultados aí em todas as áreas, Paulo. Não tem uma área do governo, se olhar para a cultura, né, eu ouvi, não é eu que estou dizendo, eu ouvi lá do pessoal da área cultural do estado de Mato Grosso, que nunca receberam tantos investimentos como receberam nesses últimos 2 anos. Se olha para o esporte, né, o que nós conseguimos reativando o Bolsa Atleta, está virando uma referência nacional o que nós conseguimos fazer aqui no estado de Mato Grosso. Então, você olha para todas as áreas. Então, isso, para mim, é muito importante. Então, é isso que é meu foco no dia a dia, é para isso que eu trabalho todos os dias, normalmente 12, 14 horas por dia, e né, eu foco nisso. Não fico pensando na próxima eleição, se eu vou ou não ser candidato. Isso vai depender, primeiro, de Deus, vai depender de uma conversa com a minha esposa, com a minha família, com os meus filhos, uma conversa comigo mesmo ali. Porque, gente, não é fácil, né, Paulo? Para mim é uma honra muito grande, me sinto muito orgulhoso, né, de estar hoje na condição de governador desse estado, né, faço isso com muito amor, né, estou aqui porque pedi a Deus, pedi ao povo, então exerço com muita alegria esse cargo. Então, ser de novo candidato é uma outra decisão que eu vou ter que tomar. Primeiro, comigo, depois com a minha família, depois ouvir pessoas, conversar com os partidos, conversar com lideranças, e aí ir para uma convenção e virar candidato. Então, o que eu disse há poucos dias, né, eu dizia ano passado, gente, eu vou falar disso só lá a partir de abril do ano que vem. Né? E foi assim. Chegou agora em abril, e aí, governador? E aí é o seguinte, vou começar um processo de construção de uma candidatura, que pode me levar nas convenções a ser candidato. E é óbvio, eu tenho direito, como qualquer uma pessoa tem o direito de mudar de opinião, Paulo. Né? Eu tenho direito, sim, de mudar de opinião, você tem. Né? Nós estamos aqui no programa Opinião. Opinião é a expressão do seu desejo, da sua vontade, dos seus pensamentos. Né? Agora, eu faço com muita seriedade o trabalho, tem muita coisa acontecendo em Mato Grosso. Mudar o rumo das coisas não é fácil, porque consertar é muito difícil. Esculhambar, estragar aquilo que está bom, estragar aquilo que está bom é fácil. E nós temos muitos exemplos aí de coisas que estavam no caminho certo e aí de repente desanda e vira uma confusão e a gente sabe disso, às vezes está muito próximo de nós. Então, por isso que eu tenho trabalhado essa perspectiva, tenho dialogado com a minha esposa, com meus filhos, tenho dialogado com os partidos, com lideranças, vou andar um pouco mais aí nesse mês de maio e junho em Mato Grosso, por Mato Grosso. Durante esses anos de pandemia foi praticamente impossível fazer isso. E desse diálogo, com certeza, pode se construir um processo de candidatura. E aí, é ir de novo para a rua, falar com a população, mostrar o que fizemos e depois pedir, se for o caso, o voto para um eventual novo mandato para continuar cuidando de Mato Grosso. Oliver. Governador, falando em poderá vir a ser candidato, tem uma frase aqui que eu encontrei na Gazeta Digital de hoje. Eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. Entre aspas, com o presidente da República, tenho procurado sempre manter um bom relacionamento. Concordo com muita coisa que ele fala e faz. Discordo de algumas, como é natural. Eu sigo construindo um projeto para possível candidatura. Ele já se colocou como possível candidato. É natural que estejamos mais próximos no campo do presidente Jair Bolsonaro, fecha aspas. Eu gostaria muito de provocá-lo no bom sentido, sempre, governador. O senhor poderia citar e comentar algo que o presidente da República disse e faz que o senhor discorda e algo que o senhor, que ele diz e faz que o senhor discorda? Que o senhor concorda? Que o senhor concorda, perdoe. Olha, que discordo, por exemplo, ele disse muitas vezes que a culpa do aumento da gasolina era dos governadores. Isso não era verdade. Tanto que nós congelamos o ICMS em novembro do ano passado e de lá para cá a gasolina continua aumentando no Brasil inteiro. Então eu discordava dele quando ele falou isso. Correto? E está aí a verdade colocada. E eu concordo muito com ele
quando ele defende valores importantes, defende o patriotismo, quando ele defende a família, quando ele defende, né, uma luta contra a corrupção, né, que o PT representou em determinado momento nesse país, com todo respeito, há muita gente honesta e séria que tem dentro do PT. Né, eu conheço muita gente séria e honesta dentro do PT, mas é lamentável que naquele período aconteceram muitas coisas ruins. E há que se dizer a verdade que nem todas eram culpa do PT. Mas era o partido que estava no poder, né, com o presidente Lula, com a presidenta Dilma. E ali foi o momento que o Brasil desnudou essa corrupção e a pecha e a culpa ficou deles. Mas, né, houve muitos fatos ali e o presidente Jair Bolsonaro ele representa isso, porque eu também sou um cara que, né, não tolero muito essa conversa de corrupção, de usar o dinheiro público, de meter a mão no dinheiro público, como a gente sabe que tem alguns políticos que fazem e continuam fazendo isso. Então, nisso eu concordo muito com ele e por isso que eu digo, olha, né, nós estamos mais próximos sim desse campo do que até de ter um apoio ou estar junto com o PT. Eu respeito aqui muito a Rosa Neide, gosto pessoalmente dela, né, que é uma deputada federal do PT, considero ela uma pessoa de boa índole, uma pessoa do bem, né, que, né, as minhas conversas com ela são sempre muito positivas, propositivas, né. O presidente do PT aqui no estado, o deputado Valdir Barranco, né, são oposição, mas uma oposição decente. Despacha com ele, inclusive, Entendeu? lá, né? Não, recebo ele, não tem problema, porque, né, não tem problema a pessoa divergir de você, não tem problema se o senhor dar uma opinião diferente da minha, né, a sua ser diferente da minha, por isso que o programa chama opinião. Agora, não pode chegar aqui e esculhambar, mentir, falar em verdade. Se o senhor descobrir que você está falando mentiras aqui a meu respeito do governo, eu não vou voltar mais aqui. Né? Porque está mentindo, está sendo desleal. Agora, discordar, eu acho que o governador está errado, por isso. Igual você falou, né? Eu brinquei no início, eu acho que, né, comecei a te provocar, por que está certo? Tal? Não, mas é assim mesmo que funciona. Né? É na base da... É por isso. Então é nesse aspecto, professor Lorenberg, que eu falei isso, né? Que nós estamos mais próximos deste lado do que desse outro lado, embora eu também tenha discordâncias. Agora, eu não quero entrar muito, gente, se for candidato, nessa questão nacional. O meu problema, se candidato a governador, é Mato Grosso. Eu não sou candidato a presidente da República e nem serei candidato a presidente da República. Se for candidato a governo de Mato Grosso. Então, o meu interesse é debater Mato Grosso, debater aqui, né, os nossos problemas e as alternativas. Né? Mostrar o que fizemos e o que podemos continuar fazendo. Só lembrando que se o Mauro Mendes Ferreira, se ele não for candidato à reeleição, ele já tem uma outra profissão para seguir aí, que eu acho que ele vai montar uma dupla sertaneja. Ele é de Goiás, né? Lá de Catalão, né? Foi verdade mesmo, que veio. Vou provar isso, que ele realmente tem esse plano, ele não conta para ninguém. Não, a gente prova. Sou da terra lá de Leandro Leonardo. Olha lá. Né? Aqui a gente não está ouvindo não, mas está saindo, está ao vivo isso aí. Este aí é um momento em que o Mauro Mendes, você pensa que ele está cantando. Boate Azul, olha só. Está cantando Boate Azul. Ei, rapaz. E Seu Amor Ainda É Tudo. Tem duas músicas aí que ele está cantando. Seu Amor Eu tô sem Ainda É áudio Tudo. aqui, tem como colocar áudio aqui na... minha cara, eu mudei. Aí já é um... Bora ver com áudio aqui no estúdio. Pode colocar? Coloca aí, Boca, com áudio. Aqui no estúdio. Se não aparecer... Aí você é Jaime Campos. Isso aí é campanha. O Jaime Campos dançando, o Mauro Mendes também dançando. Eu tava ali. com a bota, com o pé quebrado. Quebrado não, tendão arrebentado. Beleza, pode voltar aqui. Ô governador, eu sei que ele está descontraindo aqui, mas o senhor... A pergunta que eu queria fazer, o senhor se incomoda quando aparecem os tais memes com o seu... Eu rio demais com esses negócios. Tem uns memes que aparecem lá, quando o senhor entra... Tem alguma polêmica aí, os caras entram com meme, ou com uma musiquinha, ou com uma coisa assim? Paulo, brincadeiras, elas são sempre de... Não, jornalísticas às vezes, umas críticas. Sem problema nenhum, críticas, né, contrariedades de opiniões. Agora, o que irrita um pouco, Paulo, é a mentira, né? É a malandragem, é a desonestidade, né?
as fake news chamadas, que são aqueles caras que mentem descaradamente, são nojentos, né? Isso sim eu não gosto. Agora, brincadeiras, memes, não sei o quê, opiniões contrárias, claro, tem que levar na esportiva, né? E eu confesso também que não tenho muito tempo para ficar vendo essas coisas não, né, Paulo? De vez em quando eu olho, de vez em quando alguém me mostra e o dia a dia é trabalhar e entregar resultado, que eu acho que importa para a população. Lorenberg, se você fizer uma bem curtinha, que a gente está encerrando o programa, dá tempo. Eu respondo bem curtinho. Governador, sobre o tirar Mato Grosso da Amazônia Legal, o senhor acha que é positivo ou negativo e por quê? Olha, eu acho que eu já dei minha opinião sobre isso, falei com o Neri. Primeiro, sob o ponto de vista do desenvolvimento industrial, se tirar Mato Grosso da Amazônia Legal, nós vamos perder um importante mecanismo que é o incentivo que nós temos de isenção de imposto de renda para as indústrias que se instalam no estado de Mato Grosso. Isso trouxe muitas indústrias para o nosso estado, vieram por conta disso. Então isso seria muito ruim. Por outro lado, pode permitir, em algumas áreas, você ter um melhor aproveitamento do solo se nós estivermos fora da Amazônia. Então tem lado positivo, lado negativo. Nós temos que ter muito cuidado com isso, não você ganha de um lado, perde do outro. O esforço da industrialização é um esforço que nós temos que continuar perseguindo, praticando. Muita coisa está sendo feita, muita coisa foi feita em governos anteriores, em tempos anteriores, e é o caminho que Mato Grosso vai continuar, porque nós produzimos muita matéria-prima, então nós não podemos abrir mão disso. Mauro Mendes, governador, muito obrigado por ter vindo aqui, viu, pelo esforço de ter vindo aqui no aniversário do programa Opinião. Esse espaço continua sempre a postos para bem informar aqui, conte conosco. Obrigado mais uma vez, Paulo, obrigado, professor, e obrigado principalmente a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa tarde e noite aqui de quarta-feira. Um abraço a você, Lorenberg, até amanhã então. Até amanhã. Fica com Deus, até amanhã com o Eduardo Botelho, ao vivo aqui, presidente da Assembleia. Fica bem, fica com Deus também.